agradecer pela participação, quero agradecer também à Fundação Anzoline pelo convite para estar aqui hoje com vocês. Um agradecimento ao Lucas, que é da Fundação Anzoline, vai estar nos dando suporte hoje nesse curso. Qualquer dúvida que vocês tenham com relação aí aos acessos, aos cursos da Vanzoline, certificado, vocês podem estar escrevendo para ele pelo chat, ele vai estar respondendo. E eu acho que a gente pode, então, começar. Esse curso, então, ele é um curso de introdução ao Lean Healthcare, né, para a otimização dos processos na saúde. Antes de entrar propriamente no tema, eu queria me apresentar para vocês. O meu nome é Ana Maria Salti, a minha formação, eu sou engenheira de alimentos, formada pela Universidade Federal de Santa Catarina. Eu sou especialista em tecnologia de processamento de alimentos, também pela Federal de Santa Catarina, em gestão empresarial pela Unicamp. Eu participei da primeira turma do PMO Masterclass, que é um curso de Project Management Office, então escritório de gestão de projetos. Sou mestre e doutoranda, devo fazer a minha defesa de doutorado aí até o final do mês de fevereiro, ou mais tardar no início de março, pelo Departamento de Engenharia de Produção da Escola Politécnica da USP. Durante 18 anos, eu trabalhei na indústria de alimentos, e sempre voltada para a área de qualidade, e 6 anos na parte de gestão de projetos. E nos últimos 7 anos, eu entrei na academia, né, e os meus estudos, as minhas pesquisas, né, e o que eu tenho trabalhado também junto a algumas instituições, nesses últimos 7 anos, tem sido na área de qualidade no setor de saúde. Tanto a minha dissertação quanto a minha tese são nessa área. Agora, o meu doutorado, o que eu tenho estudado é o engajamento dos pacientes e familiares na melhoria da qualidade. E aí eu tenho dedicado, então, o meu tempo a entender os desafios do setor de saúde, como fazer essa tradução das ferramentas, né, para o setor. E eu acho que muito do que eu tenho aprendido, eu quero, né, discutir um pouco com vocês agora nesse curso. O tempo, ele é curto, mas eu tentei organizar o máximo possível para que, de fato, vocês tenham, né, consigam entender qual é o conceito do Lean Healthcare, como ele é feito, né, quais são os ganhos possíveis, e algumas recomendações para quem tem interesse depois em estudar um pouco mais e implementar nas instituições onde estão trabalhando. Eu participo também há 6 anos no grupo de pesquisa da Escola de Enfermagem, na parte de qualidade e avaliação dos serviços de saúde, o que tem me ajudado muito assim, a entender esses desafios, né, a fazer essa tradução então, das ferramentas, dos sistemas de gestão para o setor. E aí, vamos lá, assim, começar então a falar sobre o Lean, né? Lean, também chamado de produção enxuta ou de sistema Toyota de produção, né, o TPS. Por quê? Porque esse sistema, ele vem, né, ele foi criado na empresa Toyota, no Japão. Eu vou contar depois para vocês um pouquinho dessa origem de como ele foi criado. É uma filosofia, o Lean é uma filosofia de gestão, né? E o objetivo, a gente vai falar bastante disso hoje, é criar valor para o cliente, baseado na redução dos desperdícios, na melhoria contínua e no desenvolvimento e capacitação das pessoas. Então, é sobre isso que a gente vai falar hoje. Assim, vou explicar para vocês o que é esse criar valor, né? Quem é o cliente na visão do Lean, quais são os tipos de desperdícios, como é que funciona esse fluxo da melhoria contínua e a importância do envolvimento das pessoas em todo esse processo. E aí eu queria começar falando sobre a origem do Lean. E por que falar da origem? E eu tentei trazer isso para vocês com mais detalhes, porque quando a gente vai entendendo como é que né, essa filosofia, como esse pensamento Lean, ele foi criado, foi desenvolvido, e o contexto onde ele foi criado, a gente consegue entender a lógica e a importância de por que algumas coisas são feitas de uma determinada forma. Eu acho que contar essa história facilita bastante o entendimento, né? E eu espero que ao final assim ajude vocês a ter essa visão desse pensamento, né? E a forma como ele está estruturado.
Então, um pouquinho antes da gente falar do Lean, só contar do contexto de como era na manufatura, porque o Lean ele foi desenvolvido primeiro na indústria, né, no setor automobilístico. Como é que era feito, né, o que existia nessa parte da indústria? Então, a gente tinha uma fase que a gente chama do Taylorismo, que é a fase da produção industrial, e aí, se vocês lembrarem do filme do Charlie Chaplin, né, Tempos Modernos, é uma fase em que o tempo do trabalhador ele tem que ser ajustado ao tempo da máquina. Né? Então, o Charlie Chaplin ele mostra bem isso no filme, se vocês tiverem curiosidade, né, olhem, ele é bem interessante, assim, como ele não pode parar o tempo todo, porque a linha está andando, as peças, né, elas vêm numa velocidade muito alta. Isso no início, então, do século XIX. Depois a gente tem, por volta de 1914, o Fordismo, né, desenvolvido por Henry Ford, também no setor automobilístico, e aí dessa etapa, né, dessa fase, a gente tem muito forte a questão da produção em massa, a linha de montagem, a definição, a importância da padronização. Então, o que a gente, né, lembra dessa fase é um único modelo de carro preto, né? Por que era preto? Porque nessa cor eles conseguiam garantir melhor a qualidade, né? Então tinham menos problemas de qualidade. E o problema dessa época é que tinha uma produção muito grande. Então, uma superprodução, que eles falam, que gerava um estoque grande. E para isso as empresas tinham que ter um capital de giro para manter esse estoque, né? Até que eles conseguissem, de fato, fazer a venda aos clientes e entrar o dinheiro novamente na empresa. Nessa época, né, um fato importante, assim, nesse período de 1914 a 18, acontece a Primeira Guerra Mundial. E aí a gente começa, então, agora a contar da história do desenvolvimento do Lean. Né? Ele foi o fundador da empresa Toyota, é o Sakichi Toyoda. Né? Ele via da onde ele começa a história dele. Ele, quando criança, via sua mãe trabalhando num tear, né? E toda a dificuldade dela, assim, da forma como ela tinha que passar o fio, depois puxar o motor para passar, né? E aí ele começou a pensar em formas de melhorar esse trabalho, em facilitar. Ele foi fazendo diversas melhorias até que ele desenvolveu o tear mecânico. Né? Essa patente depois ela foi vendida, que foi da onde ele conseguiu o dinheiro para começar a produção de carros. Né? Da onde despertou esse interesse dele da produção de carros? Em uma viagem que ele fez em 1929 para os Estados Unidos, ele ficou impressionado com a quantidade de veículos que ele viu, né, e decidiu voltar para o Japão, então, e começar a fazer a produção. E para isso ele convidou o filho dele, o Kiichiro Toyota, né, que então passa a trabalhar com ele, vai ser o primeiro presidente na Toyota. Eles fazem o primeiro protótipo em 1935. Aqui eu quero só voltar em um ponto dessa parte de quando ele faz o tear mecânico. Já aparece o primeiro conceito que ele vem depois para o Lean, né, que quando ele faz esse tear, ele constrói a máquina de tal forma que ela sinaliza quando tem algum problema, que o principal problema que acontecia era quando um fio se rompia, porque dali em diante a peça ela tinha problema de qualidade. Então, o que ele fez? Né, um sistema que detectava quando um fio se rompia, a máquina parava e a máquina sinalizava. Né? Daqui vem um conceito bem importante, assim, que é um conceito da gestão à vista, então, das máquinas, né, de alguma forma, o processo sinalizar quando eu tenho um problema de qualidade e de parar o processo quando eu tenho esse problema. Esse é um primeiro conceito importante que ele traz depois para a produção na Toyota. Então, voltando, a gente tem em 1935 o primeiro protótipo. Né? Em 1936, um ano depois, eles produzem o primeiro carro. E em 1937, eles iniciam a produção da primeira fábrica da Toyota. E essa produção, ela começa, né, com um sistema just-in-time, que ele vem da onde? Né? O que é o sistema just-in-time? É o produzir exatamente o produto que o cliente quer, né, para eu ter disponível na hora que ele quer e na quantidade que ele quer. Ele é um sistema que ele veio a partir, né, do Sakichi Toyoda, observando os supermercados,
ele viu a prateleira de um supermercado. Como o espaço ali era pequeno, né, e que tinha a função do repositor, que toda vez que os clientes pegavam os produtos, que fica um espaço maior na prateleira, vinha uma pessoa para repor. Que então eu não precisava de um estoque tão grande no local, né, só o necessário, porque eu posso o tempo todo estar repondo. Esse é um outro conceito importante que ele vem nessa base do sistema Toyota de produção. Na sequência, o que acontece? Né? A Toyota ela tem uma produção, mas com uma produtividade muito inferior à dos Estados Unidos, em torno de 8 vezes. Né? E essa época, então, até o Kishiro, né, ele pede renúncia da Toyota, porque eles têm um problema gravíssimo, né? É uma época que tem a Segunda Guerra Mundial, então o país tem uma recessão enorme, né? E aí, então, vem essa preocupação muito grande com a questão da produtividade, com os custos. Eles não têm um capital suficiente para produzir e manter esse produto em estoque, né? Então, eles precisam conseguir ao máximo produzir exatamente o que o cliente precisa, né? Para que eles produzam e vendam e tenham esse ciclo curto, então não precisa do capital de giro. E nessa época tem um fato importante, eu até destaquei aqui, que é a contratação do engenheiro Taishi Ohno, né, porque é a ele que é atribuída a criação do Lean. Então, ele entra, né, nesse momento em que tem essa meta, um desafio enorme de reduzir, em 3 anos, chegar no mesmo nível de produtividade, né, dos competidores nos Estados Unidos. Bom, logo após a guerra, o que acontece? Né? Os Estados Unidos, eles mandam para o Japão 2 pessoas que elas se tornam depois uma referência na parte dos sistemas, das ferramentas da qualidade, o Deming e o Juran. Né? Por que essas pessoas vão para o Japão? Porque nessa época no Japão, a produção em geral, ela tinha uma qualidade muito baixa. Né? Então eles vão para lá, no pós-guerra, para ajudar o Japão nessa fase de reconstrução, né? E principalmente com foco de melhorar a qualidade da produção do país. O Deming, ele era um estatístico, né? Ele traz a contribuição dele aí toda na parte de controle estatístico de processo e também no desenvolvimento do PDCA, né? Que ele é uma ferramenta de solução de problemas, né? Então é plan, de planejar, do de executar, o C do check, né? De verificar, e o A da ação objetiva. Na saúde, né, se fala muito no SDCA, ele tem fases semelhantes ao do PDCA. E o Juran, ele vem com a trilogia da qualidade, que a trilogia é o planejamento da qualidade, o controle de qualidade e a melhoria da qualidade. Essas são as contribuições que eles trazem. E aí essa contribuição vai para a Toyota, né, para melhorar também a qualidade. O que acontece? Então, a partir de 1950, né, com esse ganho de produtividade, com o processo do just-in-time, com a questão da gestão à vista, que vem lá, né, desde o princípio de desenvolvimento do TEAR, tudo isso começa a formar, então, né, eles vêm construindo esse conceito que é do Lean, e a Toyota ela passa a ter um diferencial competitivo em relação aos americanos, né? Ela consegue alcançar aquela meta. Em 1973 tem um marco que é a crise do petróleo, e aí ainda mais a Toyota se destaca, né? Porque tem uma recessão mundial, e aí ela com esse programa todo de controlar os custos, né? De trabalhar com um sistema enxuto, que a gente vai ver depois como é que isso acontece, né? Ela se destaca ainda mais, esse método deles. Em 1984 tem um marco, né, que é uma joint venture, então uma parceria firmada entre a Toyota e a GM para a produção de carros compactos nos Estados Unidos. Então, né, a gente começa a ver esse movimento do Lean, que era restrito na Toyota, né, indo para outras empresas, e aí esse movimento ele não é só no setor automobilístico, ele também passa em frente a essa crise mundial, né, que a gente teve na crise do petróleo, para outros setores. Eu vou mostrar para frente
para vocês melhor da sequência como ela passa para os outros setores. E a gente tem em 1990, que é onde aparece o termo Lean. Né? Como é que ele vem? É um grupo de pesquisadores que eles, em torno de 5, 6 anos, eles vêm estudando todo esse sistema da Toyota, o que é que ele, assim, quais são os pontos fortes que fazem eles terem esse resultado diferenciado. Né? Então, eles lançam um livro que ele é uma referência quando a gente fala do Lean, é bem interessante para quem quiser se aprofundar no assunto, que é A Máquina que Mudou o Mundo. E aí eles fazem a sugestão, então, do nome Lean, que é como a gente conhece até hoje. Então, vocês vejam que quando a gente vai contando essa história, a gente consegue entender como é que ele veio formado, né? Assim, como a partir de necessidades, a partir do contexto, esse sistema ele foi sendo criado. Né? Então, a origem do Lean, se a gente for ver de uma forma mais resumida, ela vem, né, no Japão, um país com dimensões pequenas, então que tinha uma preocupação, por exemplo, né, na produção automobilística, que eu não poderia ter espaços muito grandes para fazer o estoque do meu produto acabado, uma cultura de respeito, que isso a gente vê depois em várias técnicas, como o Kaizen, né, como as pessoas são envolvidas, as pessoas que estão fazendo o trabalho na área, isso não acontece por especialistas que estão fora. Essa até é uma diferença que a gente tem do Lean com o Six Sigma, né, onde no Six Sigma eu tenho especialistas fazendo, no Lean eu tenho sempre o envolvimento da equipe, isso a gente vai discutir também para frente, né. No pós-guerra, então, uma época de recessão, uma preocupação muito grande com o custo, com o desperdício, e essa palavra desperdício é que vem muito forte nesse pensamento Lean, né. E o país com produtos de baixa qualidade. A Toyota, mais especificamente, assim, quando a gente pega a lente, né, e vai olhar dentro da Toyota, né, qual é o contexto? Então, uma empresa que tinha recursos limitados para ter o capital de giro, então, uma preocupação grande de como fazer mais com menos dinheiro, né? Um desafio, porque, assim, embora no Japão, né, os produtos fossem de baixa qualidade, as pessoas, elas tinham essa necessidade, elas cobravam uma qualidade maior, né? Então, ao mesmo tempo que eles precisavam ter uma flexibilidade de produção, assim, que a gente tem da produção artesanal, né, que eu consigo oferecer produtos diferentes, eles precisavam produzir com um custo mais baixo, que é uma característica da produção em massa de volumes grandes. Então, eles buscam, né, dentro do Lean, tratar esse desafio. É a qualidade, né, a flexibilidade de ter serviços e produtos diferentes, mas, ao mesmo tempo, eu produzi bastante para conseguir ter custos menores, uma produtividade maior. E esse desafio da produtividade, quando eles se comparavam com os competidores mundiais, né? Então, da produtividade ser 8 vezes menor do que os Estados Unidos, que era a referência da época, né? E eles tinham essa produtividade, então, assim, muito abaixo e com um volume muito inferior também ao que ao que se via nos Estados Unidos. E aí surgem, então, os princípios do Lean. Né? Quais são os 5 princípios desse pensamento? O primeiro é determinar o que é valor para o cliente. Então, todas as ações de melhoria, elas são direcionadas para o que o cliente valoriza, para aquilo que ele percebe, que ele dá valor e ele vai gastar mais, pelo produto ou pelo serviço. E eu vou falar mais disso para vocês na frente, né, aqui para dar uma visão ainda geral desses princípios. O segundo é identificar o fluxo de valor. Então, o que é o fluxo de valor? É essa cadeia que eu tenho de produção, todas as etapas, a sequência, né, onde acontece a produção ou o serviço, né? E eu tenho que avaliar esse fluxo de valor, eles olham o tempo todo, assim, de quais atividades que eu faço, que elas agregam valor, então aquilo que o meu cliente final vai perceber e valorizar, e o que eu faço que não agrega valor. E o foco do Lean, ele é olhar o processo e eliminar esses desperdícios. Então, todas as atividades onde eu estou gastando recursos, seja ele de material, de tempo, né, de pessoas, e que não geram valor aos olhos do meu cliente final. Depois eu vou mostrar a tradução desses princípios para vocês, né, como é que a gente faz essa tradução, a leitura desses princípios dentro da área de saúde.
O quarto princípio é o da produção puxada, né? Então, é aquele conceito que eles pegaram lá do supermercado, né? Que é, eu não preciso produzir muito. À medida que o meu cliente vai pegando, eu vou, né? Que ele vai pedindo, eu vou produzindo. Para eu produzir de acordo com a demanda dos clientes, né? E ter a quantidade certa, no momento certo e no local certo. E o último é buscar a perfeição. A perfeição aqui não quer dizer que a gente vai ter o melhor produto, mas ela está relacionada a essa melhoria contínua, que é uma outra, assim, que é um princípio muito forte no Lean. O tempo todo, né, eu busco melhorar. É o aperfeiçoamento dos processos. E vejam, assim, que a gente vai falando o tempo todo do processo, porque o foco do Lean é otimizar os processos. Bom, aí a gente vai para o Lean Healthcare, né, que é o nosso grande objetivo hoje. Né? Então, quando a gente pensa assim, a gente vem desse histórico do Lean como um todo, mas aonde surge o Lean Healthcare? Então, a gente tem o princípio, né, da criação do Lean desde 1940, que ele começa mais voltado para a indústria automotiva. Aí eu tenho em 1984, que ele passa, né? Lembram, depois de toda aquela crise... Opa, desculpa. Depois de toda aquela crise, então ele vem, né? A gente tem nesse momento, quando a Toyota ela estabelece a joint venture, né, com a GM, e então ele passa a ser, não só na indústria automotiva, mas para a gestão de operações no setor industrial. Né? Em 1992, então, a época ali do livro, né, de todo o envolvimento dos pesquisadores do MIT, esse conceito ele se expande, né? Então ele passa para Lean Thinking, ele passa para um pensamento e entendendo, né, que o Lean ele é um processo de gestão para a gente melhorar, né, para a gente otimizar os processos. Então, por isso, ele não fica mais restrito à manufatura, né? Eu consigo pegar aqueles mesmos princípios e aplicar também na gestão de serviços. E em torno de 2001, essa data aqui, né, na literatura a gente vê que tem muita dúvida, em alguns lugares falam em 2001, 2002, mas em torno, né, então, do início dos anos de 2000, aparece o termo Lean Healthcare, então aplicado primeiro para a gestão mais de hospitais, e os Estados Unidos eles se tornam pioneiros nessa implementação. Né? E aí eu queria fazer um parênteses para vocês, né, de como a gente vê aí que o Lean Healthcare, ele tem o seu histórico na indústria, mas como muitas outras ferramentas, sistemas, processos que vêm dessa área de qualidade para o setor de saúde. Né? Quando a gente fala da qualidade no setor de saúde, há uma referência ao professor Donald Bewick, que ele é professor da Universidade de Harvard, também foi presidente emérito do IRI, que é o Institute for Healthcare Improvement dos Estados Unidos, uma instituição bastante importante, atuante nessa parte de qualidade no mundo. E o professor Bewick, ele fala que na evolução da qualidade na área de saúde, a gente pode ver 3 eras. Né? Uma primeira era, que ela é marcada pelo heroísmo dos profissionais, né? Então, reconhecimento muito forte dos profissionais da área de saúde, né? E eles fazendo, assim, a qualidade voltada para os profissionais fazendo o seu melhor. Né? Uma segunda área que ele chama, que ele identifica, assim, que ela é caracterizada por 3 pilares, que é o da prestação de contas, o pagamento por desempenho e da mensuração. Nessa era aparecem os relatórios, né, que um relatório que é muito importante, que é o do erro é humano, que dá visibilidade dos eventos adversos, das suas principais causas, né, do quanto eles acontecem e quantos poderiam ser evitados. Né? Então, um momento importante dessa evolução da qualidade na área de saúde. E ele diz que tem uma terceira era, assim, essa fase entre as eras, né, não tem assim, um momento em que uma começa e a outra termina, né? Elas têm uma sobreposição bem grande e não necessariamente elas terminam. Né? Em algum momento a gente tem uma evolução e algumas coisas elas vêm do passado para hoje. Mas o que ele diz dessa era, que a gente está nessa transição, né?
São 3 pontos importantes, assim. O primeiro é de reduzir essa complexidade que veio da era 2, onde a gente sai do momento que a gente não tem indicadores e passa a ter muitos indicadores, muito controle, né? E principalmente para esses pagamentos incentivos. Então, assim, buscar reduzir, simplificar isso, né? Dar voz ao paciente, então envolvê-lo, trazer o paciente, a família para participar, né? E o terceiro, que é da onde eu queria mostrar para vocês, assim, o terceiro é que ele fala da ciência da melhoria. E aí, o que ele diz dessa era, né, na evolução da qualidade, é que o setor de saúde, ele não precisa inventar a roda, que tem uma evolução já dessa parte da qualidade, que ela vem muito forte da indústria, em alguns casos, por exemplo, da parte aeroespacial, como a gente vê a gestão de riscos, né, na NASA, na parte que começou lá com os militares também, e aí veio o HFMEA. Então, assim, que a gente não precisa na área de saúde inventar os métodos, que a gente pode olhar o que foi feito na indústria, e aí considerando toda essa complexidade, a especificidade do setor de saúde, fazer uma adequação. E nesse contexto a gente vê, né, que aparece o Lean Healthcare, que na realidade ele demonstra muito disso, assim, dessa evolução que se vê na área de qualidade na saúde. Então era só esse o parênteses que eu queria trazer para vocês, assim, que vocês podem fazer a relação do Lean Healthcare na história, né, como de outros métodos. Bom, quando a gente vê, então, no Lean Healthcare, né, que é o Lean aplicado à área de saúde, como é que a gente faz a tradução daqueles 5 princípios? Né? Então, o primeiro, quando a gente fala determinar o que é valor para o cliente, no Lean Healthcare, né, tem uma determinação que ela é bastante importante. Quem é o cliente? É o paciente. Né? Então, se em algumas vezes a gente trabalha nas instituições de saúde, considerando como cliente as operadoras de saúde, o governo, a comunidade em si, aqui no Lean, a visão do cliente, todo o desenho que a gente vai fazer, que a gente vai falar daqui para frente, né? Cliente é o paciente. Né? E o foco é determinar o que é, né, valor para o paciente, é sempre em qualidade e segurança do paciente. A segurança do paciente é uma premissa básica, né, para fazer qualquer melhoria no processo. O segundo princípio, identificar o fluxo de valor, né, então é mapear o processo, que vai do paciente, né, identificando assim, o que é que ele deseja e o que ele precisa, porque quando a gente fala de saúde, a gente sabe que tem muito forte a questão da necessidade, né, e que nem sempre o que ele deseja é o que ele precisa, então tem uma combinação desses 2 fatores. Né. O implantar o fluxo contínuo, né? O que seria um processo na instituição de saúde? É a gente conseguir eliminar o máximo possível os atrasos, as esperas, né? Por exemplo, a espera por uma consulta, né? O atraso para iniciar uma cirurgia. E a gente olhando o paciente, e aí a gente fala assim no fluxo de valor, eu vou mostrar isso um pouquinho para frente para vocês, né? Que é olhando o paciente de porta a porta, da entrada dele na instituição até que ele saia da instituição. Eu olhando todo esse processo. E aí a gente tem um movimento bem grande que acontece em paralelo, e que eu vou fazer o link para vocês depois, né? Que é da experiência do paciente, que isso tem sido bastante falado, as instituições estão trabalhando nesse movimento, e tem uma relação bem forte quando a gente fala desse fluxo de valor com esse olhar para a experiência do paciente. O quarto princípio é a produção puxada, né? Então, a questão de permitir que o paciente, que ele decida no momento que ele quer receber o serviço. E aí tem toda essa questão desse atendimento, né, da assistência mais humanizada, de escutar o paciente, né, de entender as suas preferências. Então, a gente vai vendo assim como nada é separado, né? Como o Lean, quando uma instituição, quando ela decide implementar, né, que todas essas outras frentes, de alguma forma, elas têm que estar conectadas. Né? Não é um esforço à parte que a instituição vai fazer. Né? Tudo isso tem que se conversar. E o último, de buscar a perfeição. Né? Então, avaliar o processo assistencial, né, de forma contínua, a fim de o tempo todo ir buscando a melhoria. Né? Aí eu
eu gostaria de trazer para vocês, assim, então, porque o Lean, ele nasceu de uma necessidade. E se vocês olharem, né, nos livros de Lean, ele fala muito, assim, que tem um histórico, né, em muitos estudos eles mostram que tem uma chance maior de sucesso quando as instituições elas identificam assim uma necessidade, né, que elas começam a implantar o Lean a partir da necessidade. Alguns pesquisadores, né, e pessoas e consultores que trabalham nessa parte, eles falam assim: se você não tiver uma necessidade, crie a necessidade, estabeleça a necessidade e faça todo esse movimento de implementação, né, a partir dessa necessidade. E quando a gente vê o sistema de saúde como um todo, né, a gente vê alguns pontos que podem levar a gente, né, a entender qual é a necessidade para trazer uma ferramenta dessa como o Lean para a área de saúde. A primeira é que o sistema de saúde ele tem custos crescentes, é um sistema que ele está extremamente sobrecarregado. Né? Embora o valor que a gente tem, o recurso que a gente tem hoje, ele não seja suficiente, quando a gente olha o percentual que ele representa do PIB, né, em diversos países, esse percentual ele é significativo. O segundo motivo é a falta de capacidade para atendimento. Né? Então, quando a gente olha aí né, nos jornais, nas notícias, a gente vê as filas, né, o tempo que as pessoas levam às vezes, para conseguir fazer um exame, para conseguir uma consulta em um especialista. Uma outra justificativa é o aumento da expectativa da vida da população. Então, com isso aparecem outras necessidades, né? E isso também traz um custo. Tudo isso, né, essas justificativas, elas têm uma relação bem forte. Né? O elevado número de eventos adversos, que a gente viu ali da era 2, a qualidade, que hoje a gente tem uma visibilidade bem maior, né, de como eles acontecem, quais são as principais causas. A gente tem aí as metas internacionais de segurança do paciente, né, que são um desafio ainda. E a complexidade dos processos de saúde. Aí eu trago aqui alguns pontos, né, que demonstram essa complexidade. A primeira é a variabilidade na entrada. Então, assim, a principal entrada dos serviços de saúde é o paciente. E aí a gente tem uma variação bem grande, né, que eu posso ter um paciente com diferentes níveis de severidade da doença, um paciente que ele pode ou não apresentar mais comorbidades, né, que ele tem preferências diferentes, e tudo isso ele traz uma complexidade para o meu serviço. O outro fator é a dependência dos fatores humanos, né? Então, o serviço de saúde como um todo, ele é caracterizado porque a maior parte dele ele é feito para as pessoas. E aí, quando a gente trabalha, né, num processo que na sua maioria, né, na sua maior parte é executado pelas pessoas, isso traz uma variação grande, né, das competências, do estado que aquela pessoa está naquele momento para realizar o seu trabalho. Então, esse é um outro fator que traz complexidade. As restrições de tempo que eu tenho, né, para alguns processos. Então, como exemplo aqui, todo o processo de doação de órgão, a gente tem uma limitação enorme, né, dos tempos para executar todo o processo. E em muitos casos, eu tenho processos com muitas etapas. Então, vamos pegar outra vez esse exemplo da doação dos órgãos, né? Etapas sequenciais, uma dependendo da outra, com uma independência bem grande, né? E por isso é um processo, assim, é um setor que ele tem uma complexidade bem grande. Né? Por isso essa preocupação toda né, de quando o professor Bewick, quando ele fala assim, que eu tenho que aprender o que é feito lá e fazer esse ajuste para o sistema de saúde. Eu também, assim, eu não preciso inventar a roda, mas ao mesmo tempo eu também não consigo trazer direto e aplicar. Eu preciso considerar esses fatores que são específicos do meu setor. E eu queria trazer para vocês alguns ganhos. Né? No Brasil, a gente ainda tem um número restrito de instituições, né, que já aplicam, mas a gente tem instituições bastante reconhecidas aí, né, pela qualidade do seu serviço que já implementaram. Quando a gente olha nos Estados Unidos, o ranking, né, dos hospitais
pela qualidade, os principais hospitais, assim, os que estão ali nos top 5, top 10, eles têm o Lean, né, a maior parte deles já implementou. E aí a gente tem alguns ganhos que essas instituições que elas já têm. Então, assim, não tem mais dúvida, né? Assim, não é nessa fase do Lean, embora tenha um desafio na sua implementação, né? Não se tem mais dúvida de que ele traz um ganho para a área de saúde. E quais são esses ganhos, né? Então, é a redução do lead time médio do paciente. O que é o lead time? Lembra que eu falei para vocês? A gente vai olhar o fluxo de valor, a cadeia de valor, de porta a porta. Esse tempo da entrada do paciente até a saída dele é o lead time. Então, o lead time médio, porque considerando todos os pacientes que eu atendo, qual é o tempo que eu tenho da entrada até a saída, tá? Eu consigo reduzir esse lead time porque eu estou reduzindo a movimentação dos pacientes dentro das instituições. Eu vou trazer um exemplo para vocês depois, em que eles conseguiram reduzir para metade do tempo. A redução do tempo de internação, a redução do tempo de espera para ser atendido, do tempo para receber o resultado de um exame. Então, eu consigo fazer o diagnóstico mais rápido, por exemplo, se eu estou no pronto-socorro, e consigo liberar esse paciente mais rápido. Uma redução do número dos eventos adversos, que, como eu falei para vocês, assim, o Lean, embora ele seja, né, um sistema, um processo de gestão focado em otimizar os processos, uma premissa básica é o tempo todo, né, a questão da qualidade e da segurança do paciente. Um outro ganho que tem se visto nas instituições é a movimentação da equipe, né? Então, não só a movimentação do paciente, mas também da equipe e dos materiais dentro da instituição. O tempo de envio dos medicamentos da farmácia para as áreas. Vou passar um pouquinho mais rápido aqui por esses ganhos, depois, né, esse material vocês conseguem rever o curso das cirurgias, o tempo de preparo para os exames, o tempo de preparo da sala cirúrgica e o tempo de retorno dos instrumentos para a central de esterilização, o tempo entre o diagnóstico de uma doença e o início do tratamento, o tamanho, a área que eu preciso ocupar, se eu consigo otimizar, se eu reduzo esses deslocamentos, né, consigo concentrar, eu posso ocupar uma área menor para executar o mesmo serviço. A taxa de desistência dos pacientes do pronto-socorro, quando tem um tempo muito grande de espera, né? O aumento da capacidade das instituições, né? Então, a quantidade de pacientes que eu consigo atender, né? Sem aumentar o custo fixo, e o aumento da satisfação, não só dos pacientes, mas também das equipes, dos profissionais das instituições. E aí a gente está falando bastante de desperdício, assim, então o foco, né, do Lean como uma melhoria dos meus processos, eliminando os desperdícios. Que desperdícios são esses? Eu tenho 7 desperdícios. O primeiro é a superprodução. Então, quando eu produzo mais ou antes do que é necessário. E aí depois eu vou trazer exemplos desses desperdícios aplicados à área de saúde. O segundo é a espera. Então, são as pessoas esperando, né, ou pessoas ou materiais esperando, porque, por exemplo, eu faço, né, a esterilização de mais materiais do que eu preciso, e eu tenho um estoque grande de instrumentos, então, equipamentos parados, né? O transporte excessivo, então, a movimentação necessária, que normalmente é decorrente de um layout que não está otimizado, um processamento inapropriado, então, se eu tenho, assim, as ferramentas não estão adequadas, um procedimento que não está adequado, um sistema que ele não vai atender àquela necessidade, né, planejada, um estoque desnecessário, isso, então, aumenta, né, eu tenho um armazenamento muito grande, movimentação sem necessidade e defeitos, que são os problemas de qualidade. Como é que a gente traduz esses desperdícios para a área da saúde? Então, a superprodução, por exemplo, pode ser um monitoramento excessivo do paciente. Eu monitoro mais do que eu preciso. E, para isso, eu tenho, né, uma dedicação dos profissionais. Na espera, espera por uma consulta, espera por uma cirurgia, espera por um exame, né? O transporte excessivo, por exemplo, o transporte dos medicamentos,
dos testes laboratoriais. O processamento inapropriado, por exemplo, é o pedido para fazer uma ressonância magnética, quando o raio-x poderia atender a necessidade. Um estoque desnecessário é, por exemplo, os resultados laboratoriais esperando para serem analisados. Então, por exemplo, eu faço uma série de exames, né? Por exemplo, faço a semana inteira e só vou fazer a análise e emitir os laudos no final da semana. Então, eu tenho um estoque ali de exames que foram feitos, né? E um paciente esperando. Movimentação, né? Então, eu posso ter, por exemplo, a movimentação de um paciente para fazer um exame, ou a gente tem alguns hospitais, por exemplo, que o paciente, ele entra, a recepção em um andar, eu vou mostrar um exemplo para vocês, aí ele vai para o segundo andar para fazer o exame, depois ele volta no primeiro andar para fazer uma consulta, né? E os defeitos, aí é um exame feito de uma forma inadequada, uma cirurgia feita do lado errado, né? E aí a gente tem muito aqui da questão dos eventos adversos, ou dos quase, né, acidentes que vocês conhecem tão bem. Eu trouxe um exemplo bem simples aqui para mostrar para vocês, assim, né, para vocês entenderem, materializar um pouquinho dessa questão dos desperdícios, então, do desperdício de espera. Imaginem, por exemplo, um posto de saúde, né, e isso é uma situação que acontece. Eu tenho 2 profissionais em uma sala, então, é o começo do dia, ele vai começar a atender, né, eu tenho 3 pessoas esperando, entra o primeiro, ele vai em um profissional que vai ver a carteirinha dele de vacinação, vai fazer o registro no sistema, né? E aí esse paciente ele passa para o segundo profissional para fazer, né, para aplicar a vacina, e só depois que esse paciente sai, né, que essa pessoa sai, é que entra a segunda pessoa para ser vacinada. Percebo que quando eu tenho um processo desse, né, acontece o desperdício que a gente está falando. Então, eu tenho pessoas esperando para serem vacinadas, e enquanto um profissional trabalha, o outro fica aguardando. Esse é um exemplo do desperdício de espera que eu falei para vocês no slide anterior. Agora, imagine, né, se eu fizesse um pequeno ajuste nessa sala, né, eu separasse ela aqui em 2. O que eu consigo fazer, né, com um pequeno ajuste no meu processo, né, na minha instalação, para reduzir esse desperdício? Então, começo do dia, entrou a primeira pessoa, né? Eu atualizei a carteirinha de vacinação, fiz o registro no sistema. Quando essa pessoa passa a ser atendida, né, a segunda pessoa já pode entrar e fazer a primeira parte do processo, né? Aí eu tenho na sequência, olha, saiu a primeira pessoa, a segunda passa para vacinar, a terceira passa para ser atendida na parte né, do cadastro, da atualização da carteirinha de vacinação. Vejam que com um simples ajuste, né, qual o impacto que eu posso ter no final do dia da produtividade desses 2 profissionais? Né, qual a redução que eu posso ter no tempo de espera dessas pessoas que foram até um posto para vacinar? Então, é isso, né, é esse o conceito que o Lean vem, né, para trazer de melhoria para os processos no setor de saúde. É um exemplo bem simples, mas eu quis trazer aqui para tentar mostrar para vocês, né, como isso acontece. Porque aí eu vou entrar na parte do processo como um todo, né? Ali eu trouxe um exemplo pequeno, né? Mas como é que acontece o processo, então, quando uma instituição ela decide implementar? Ele é um processo que, quando a gente olha num fluxo, no macro fluxo, ele tem 5 etapas. Uma primeira, de definir qual é o escopo. Então, onde é que eu vou fazer essa implementação? Nessa fase, eu vou determinar qual é o fluxo de valor que eu quero aperfeiçoar. E eu olho isso determinando pela família de pacientes. E eu vou trazer esse conceito da família de pacientes para vocês na sequência, né? E aqui eu parto do princípio, assim, que eu vou entender qual é a necessidade, né? Lembro que, assim, que um fator que a gente já vê que tem mais sucesso quando a instituição ela vai aplicar para resolver um problema. Ela tem uma necessidade que está clara para a equipe que vai ser envolvida nesse trabalho. Na segunda etapa, eu vou fazer um mapa de fluxo de valor atual.
né? Eu vou trazer para vocês também o conceito dessa ferramenta, mas na realidade é onde eu mapeio todo o processo, etapa por etapa, de porta a porta no primeiro nível. Depois, em alguns processos, eu vou com uma lupa olhar mais detalhadamente, mas eu tenho uma primeira etapa que eu olho um macro fluxo. Aí eu tenho a fase de análise, né, que é onde eu vou identificar as oportunidades, e essa análise é olhando os princípios, né, todos esses conceitos que eu mostrei para vocês dos desperdícios. É com esse olhar, né, que vocês vão olhar o fluxo de valor atual e fazer uma proposição de um fluxo, de um novo fluxo, que a gente chama do mapa do fluxo de valor futuro, que é então o meu processo, né, considerando essas melhorias que eu identifiquei. E a quinta etapa, que ela é super importante, que é onde eu vou planejar como é que eu faço, né, onde eu vou implementar e eu vou verificar. Né. Nessa parte de verificação, eu posso, depois eu vou trazer para vocês, né, ter a participação dos pacientes. Eu posso ter em todo o processo e eu trago para vocês como é que a gente pode fazer isso. Esse processo, né, tanto o processo aqui de mapear todo o processo atual, identificar as oportunidades, né, e desenhar o fluxo futuro, ele é um processo cíclico, e depois que eu implementei as melhorias, eu também tenho um ciclo. Né? Então, o tempo todo, né, é que a base do Lean é a melhoria contínua. Bom, falando um pouquinho daquela primeira parte que a gente fala, né, que eu vou priorizar, qual é a família de pacientes? Então, a família, a gente entende que é aquele grupo que ele segue por um processo comum. Então, eu trouxe um quadro aqui para vocês, que ele não é um quadro, assim, ele não é exaustivo, eu tenho outras situações, né, mas eu queria mostrar um exemplo, por exemplo, no atendimento do pronto-socorro. Eu tenho aquele paciente que ele entra, ele vai retirar a senha, fazer o cadastro, ele passa pela triagem, faz a consulta e vai embora. Eu tenho outro que ele passa por essas etapas, mas ele precisa fazer um exame, volta para a consulta e depois ele vai para casa. Tem o outro que ele passa pelas etapas iniciais, ele tem, né, a gente tem uma etapa de administração dos medicamentos, ele passa por uma consulta e vai para casa. Eu tenho aquele que ele passa por essas etapas, faz o exame, a consulta, e aí ele precisa ser internado, né? E tem um que ele passa pela consulta e já vai para a internação. O que acontece, às vezes, nesse momento entre a consulta e a internação? Se eu não tenho, que na maior parte das vezes eu já não tenho um leito direto disponível, esse paciente ele tem um tempo em que ele fica ali, né, numa área, num ambulatório, numa enfermaria, né, aguardando, e a gente já começa a fazer a administração da medicação. Então, vou dar até um exemplo para vocês, é um exemplo pessoal, né, que eu passei nessa última linha aqui, né, fiz a consulta e precisei internar. O que foi feito? Para começar a administrar a medicação, né, então fizeram o acesso venoso, né, mas já sabendo que eu estava ali só aguardando, que ia ser internada na sequência. Quando eu chego no quarto, assim, aí foi um período de mais ou menos 7 horas, né, aguardando a liberação do quarto, né, a primeira coisa que eles disseram, a gente precisa trocar o seu acesso, porque o paciente que é internado, a gente usa um outro material que é mais flexível, que dura mais, né, que tem um risco menor. O que acontece? Desperdício de tempo, desperdício de material, né, e uma insatisfação enorme, assim. E na hora eu fiquei pensando assim, puxa, eu vou ter um sofrimento que eu não precisaria, né, e ali, enquanto eu estava aguardando, tinha um outro senhor, assim, que precisou vir, né, veio um técnico, tentou, a família já falou na hora, assim, que tinha uma dificuldade bem grande de fazer o acesso nele, então veio, né, aí chamaram uma outra pessoa que tinha uma competência melhor, uma habilidade maior para fazer esse procedimento, e pensando, e esse senhor, será que eles fizeram a mesma coisa? Olha o sofrimento dessa família, desse paciente, né? Olhando isso, e o risco de ter pego a melhor veia dele e depois chegar no quarto e você não conseguir ter uma outra tão boa. Então, assim, vejam os desperdícios, os problemas de qualidade que a gente pode ter, né? E que quando eu olho o fluxo desse paciente como um todo, né, eu consigo ver diferenças e estabelecer processos diferentes onde eu reduzo esses desperdícios, né, e eventuais problemas de qualidade e de insatisfação dos pacientes. Bom,
Quando a gente vai, né, para as ferramentas e as técnicas que a gente tem no Lean, né, eu vou listar elas para vocês, infelizmente, pelo tempo que a gente tem aqui no curso, né, eu não vou conseguir entrar em todas elas, eu vou mostrar para vocês depois o mapa do fluxo de valor, que é uma das mais utilizadas, né, mas além delas a gente tem os 5S, que é uma ferramenta extremamente importante, que são os censos, né? A gente tem o censo da utilização, da ordenação, da limpeza. Um exemplo bem grande aqui de, por exemplo, da aplicação do 5S, né? Que não só isso poderia ter evitado, mas muita gente deve lembrar, por exemplo, do caso que aconteceu em Campinas, né? Em que foi aplicada uma outra solução para vieram a óbito 3 pacientes que iam fazer um exame de ressonância, né? E o problema todo foi que eles reutilizavam embalagens de soro para colocar essa outra substância, guardavam em um mesmo móvel, em uma outra gaveta, sem uma identificação adequada, né? Na época, era um técnico que ele tinha recém-entrado, tinha 10 dias na instituição, ainda estava em treinamento, mas o 5S, nessa situação, com certeza, ele poderia ter reduzido muito o risco de um evento desse, né? Com a gravidade que foram esses casos. Então, é isso que eu digo para vocês, assim, o tempo todo a gente está falando, né, e olhando de uma forma bastante abrangente o Lean dentro da instituição de saúde. O relatório A3, grupos Kaizen, que aí traz a questão bastante importante, né, dessa cultura do Japão, da participação das pessoas, do respeito, do envolvimento. Os eventos Kaizen, o sistema Kanban, que é o sistema de sinalização, né, que aí ele vem muito daquela observação que eles fizeram no supermercado, que eu comentei com vocês, a padronização para reduzir essas variações na forma como eu executo as tarefas, a gestão à vista, que vem lá daquele princípio do TEAC, que eu mostrei no histórico para vocês, o nivelamento da produção, para não ter um processo que ele tem uma capacidade muito maior do que o seguinte, né? Então eu produzo, e aí ele vai ter que esperar porque o seguinte é um gargalo, né? O Kaiok, que é a prova ao erro, né? Então, por exemplo, quando a gente pega aqueles, para quando você vai ligar, né, um gás, por exemplo, que eu não tenho aqueles... desculpa, me faltou a palavra, mas as entradas universais, né? Então, eu não consigo colocar uma entrada do oxigênio na entrada de um outro gás, isso consegue evitar erros, né? A troca rápida de ferramentas, o plano de ação 5W1H, que é o mesmo plano que a gente, né, já utiliza lá dos programas de qualidade total, então vejam que as coisas se conversam, que a gente consegue aproveitar muito desse movimento que a instituição faz nos programas de qualidade, né? E esses são alguns exemplos das ferramentas que são mais aplicadas no setor de saúde. Bom, quando eu venho no mapa do fluxo de valor, eu trouxe aqui uma figura para vocês, mas depois eu vou mostrar melhor como é que é a cara desse fluxo, né? Mas imaginem que eu tenho lá no pronto-socorro, o paciente ele entra, né? Então até se ele deslocar lá para o totem para tirar a senha, ele leva 2 minutos, ele faz isso em 30 segundos, ele tira a senha, aí ele espera 7 minutos mais ou menos para ser chamado para fazer o cadastro demora em torno de 4 minutos, aí ele vai para a fase de triagem, para consulta, até a saída. Aqui eu tenho os tempos que ele espera e tem o tempo onde eu tenho um trabalho real. Quando a gente olha isso, né, lembra que eu falei para vocês do conceito do digital? Então, por exemplo, se esse paciente ele entrou aqui às 9 horas, o tempo total, se eu somar todos esses tempos, ele vai dar 125 minutos e 30 segundos. Então, se ele entrar às 9 horas, ele vai sair às 11h06. Agora, desse tempo que eu tive de trabalho real, né, foram 26 minutos e 30 segundos. O restante foi um tempo de espera, ou um tempo que ele vai de um lugar para o outro, e mais o tempo de espera, né, de movimentação, que é o que a gente está falando do Lean, do desperdício. Né? E o que a gente faz quando a gente olha, né, então, esse fluxo, essa cadeia de valor? Né? A gente faz algumas perguntas. Que atividades, né, se essa atividade ela agrega valor, ela torna o serviço mais valioso para o paciente, esperar para uma consulta com certeza não agrega valor para o paciente. Né? Ela é necessária, mas não agrega valor, então pode ser, por exemplo, que o paciente ele não percebe valor em preencher um cadastro, mas ela é necessária, então eu trato de uma forma diferente. Né? Ela não é necessária e não agrega valor, no exemplo da espera. Né?
Eu avalio se essa atividade que eu faço, se ela tem um bom resultado todas as vezes, se eu não tenho aí um problema de qualidade, que eu preciso tratar. Se ela não vai, né, gerar um problema, um evento adverso, se eu tenho um risco de acontecer algum problema. E se eu tenho capacidade suficiente, né, que um processo não tem que esperar o outro. Então, de repente, por exemplo, eu tenho lá um médico que está esperando para fazer a próxima consulta, né, mas eu não tenho uma capacidade suficiente para dar vazão na triagem. Então, as pessoas elas estão esperando aqui, o médico está parado porque as pessoas estão esperando para passar pela triagem. Né? E aí a gente vê algumas vezes que eles mudam o processo e mandam direto para consulta. É uma forma da gente reduzir esses desperdícios que tem no processo naquele momento. Bom, essa é a cara do fluxo de valor, aqui não, né, não tem intenção de que vocês leiam, mas o importante é de que quando eu faço esse mapeamento de todas as etapas do processo, né, lembram porta a porta, né, eu vou olhar o fluxo pensando, né, nas pessoas, então, tanto os pacientes como os profissionais de saúde, né, da instituição, nos materiais e na informação. Então, eu posso ter um estoque de informação. Lembram? É aquele exame que o paciente já fez e que eu estou deixando todos os resultados para emitir um laudo no final da semana. Né? Posso ter um estoque de materiais, como, por exemplo, a central de esterilização, e um movimento, né, uma espera de pacientes e de profissionais dentro da instituição. Não só os profissionais que estão na assistência direta, mas também os profissionais da parte administrativa, de todo o suporte. Bom, e é importante, né, para quem está atuando na área de saúde, lembrar que a gente tem, quando vai fazer o mapa do fluxo de valor, né, tipos de operação onde eu tenho, em uma parte, mais predominante a questão do fluxo de materiais, né? Então, por exemplo, como no laboratório, na farmácia, na central de esterilização. Em outros processos, eu tenho uma predominância do fluxo das pessoas, né? Então, por exemplo, como no pronto-socorro, no hospital como um todo, na ortopedia, na psiquiatria, e aí eu tenho o paciente, as pessoas, né, os profissionais se movimentando. Então, essa é uma diferença importante, assim, quando a gente vai fazer o mapa do fluxo de valor para ter uma atenção maior, né, quando eu vou fazer os mapas. E aí eu trouxe uma frase para vocês, né, que quando a gente vê os livros que são referência na saúde, que eles falam assim, o Lean é simples, né, porque, e aí tem essa frase do Taiichi Ohno, que foi né, então, assim, o criador do Lean, que ele diz assim, tudo que estamos fazendo é observar a linha de tempo desde o momento em que o cliente nos faz um pedido até o ponto em que recebemos o pagamento. Lembra, porta a porta. Né? E estamos reduzindo essa linha de tempo, lead time, removendo as perdas que não agregam valor, os desperdícios. Né? Esse é o conceito geral, né, que vai nortear todo o trabalho. E aí eu queria destacar para vocês a palavra observar. Né? Por que destacar essa palavra? Assim? Porque na análise das oportunidades, tem um trabalho bem grande de atenção, né? E essa atenção, ele não é um trabalho de escritório, não é um trabalho de sala de reuniões, ele é um trabalho de observação onde as coisas acontecem, que eles chamam de venda, né? E aí tem uma técnica que ela foi desenvolvida, né, pelo ONU, que é o ciclo de ONU. Então, o que ele fazia? Assim, quando entrava um engenheiro, um técnico novo, quando tinha um problema em uma linha, ele desenhava no chão da linha de produção um círculo e pedia para esse especialista, para esse profissional, para ele ficar lá observando por horas. Né? Por que não é uma observação de 15, de 20 minutos? Porque a gente não consegue, às vezes, observar esses desperdícios, essas perdas, num curto espaço de tempo. Agora, quando eu fico lendo bastante tempo, eu consigo ver, né, diferentes situações e consigo começar a ter um olhar bem mais crítico, porque muitas vezes esses desperdícios eles estão nos detalhes. Né? Então tem 3 regras nesse ciclo, assim, uma é observar por bastante tempo, né? A outra é observar em dias e horários diferentes. A gente sabe, por exemplo, que é muito diferente você ir novamente num pronto-socorro, né? Ou pegar um laboratório na parte de exames, você ir no período da manhã e à tarde e à noite. É completamente diferente a demanda. Então, assim, olhar em dias diferentes, olhar durante a semana, olhar final de semana, né? Porque eu posso conseguir perceber diferenças.
E o tempo todo perguntar por quê. Ele falava assim, pergunte se for possível 5 vezes o porquê. Você, né, com a resposta do primeiro porquê, você faz o segundo. Então, assim, por que que eu tenho uma fila tão grande de pacientes aqui na entrada? Ah, porque as pessoas estão esperando para fazer a triagem. Por que que elas estão esperando para fazer a triagem? E aí eu vou respondendo até que eu não tenho mais uma resposta, e a gente considera que, quando eu chego nesse nível, eu consegui identificar a causa, e é sobre a causa que eu consigo fazer as melhorias mais consistentes. Uma outra forma de observar pode ser, por exemplo, fazendo uma filmagem, né? E isso pode ser uma técnica que traz bastante informação, porque aí eu consigo pegar por um período bem longo, né, o processo como de fato ele acontece, porque, outra vez, o Lean, ele não é um trabalho de escritório, né, ele é onde as coisas acontecem. E por isso que vem aquela parte que eu quis trazer no começo para vocês, a questão da cultura, porque são as pessoas que fazem o trabalho, né, que participam ali no dia a dia, são elas que participam desse trabalho do Lean, né? Não é um trabalho feito, ele pode ter o suporte de uma consultoria, mas ele é com as pessoas que estão ali na linha de frente. E uma frase importante, assim, que também é do ONU, né, que ele fala assim, que não ter problemas é o maior problema de todos, porque a primeira etapa é a gente conseguir identificar quais são os nossos problemas, tudo começa por aí. Então, por isso, tão importante a questão da observação, que eu consegui entender qual é o problema, qual é a minha necessidade, a partir dessa necessidade, eu consigo envolver e motivar mais as pessoas para fazer o trabalho. Eu já estou quase terminando, são 8 horas, vou passar um pouquinho do tempo, peço desculpa para vocês, mas eu acho que essa última parte é bem interessante, então quem puder ficar, eu acho que vale a pena. Eu falei para vocês da questão da experiência do paciente, assim, que tantas instituições estão fazendo esse movimento, trazendo as pesquisas de experiência do paciente. Qual é o impacto que pode ter o Lean, né, para melhorar a experiência do paciente? Então, trazer um caso para vocês que tem muita literatura sobre esse caso, ele é uma referência quando a gente fala do Lean, né, um dos cases, no Virginia Mason Medical Center, que é um hospital localizado na cidade de Seattle, no estado de Washington, nos Estados Unidos, né, pegar uma parte específica que foi quando eles implementaram no programa de quimioterapia, eles conseguiram reduzir o tempo de 8 a 10 horas de um dia típico de um paciente que ia lá para fazer uma sessão. Como é que eles fizeram isso? O processo que eles tinham anterior ao Lean. Então, o paciente, ele chegava, né, ia até a recepcionista, ela encaminhava ele para o 6º andar para fazer o exame de sangue, né? Ele ficava lá aguardando para fazer o exame, depois do exame ele ia para o 2º andar, onde ele aguardava o resultado do exame para poder fazer a consulta, né? Aí ele tinha a consulta com o oncologista, depois disso ele se deslocava para o 8º andar, né, onde ele tinha que aguardar a preparação, então, para fazer a quimioterapia. Esse processo, o que acontecia? Ele saía exausto, né, com mal-estar, assim, a própria questão, né, da vulnerabilidade da doença, né, desse momento que ele está sendo submetido ao tratamento, mas também porque muitas vezes ele não comia, né, mas esse paciente, ele saía de lá, assim, resignado, porque ele estava entendendo que os benefícios que ele tinha daquele tratamento eram maiores do que esse inconveniente, né, de um dia tão longo e tão exaustivo. Observando tudo isso, assim, com os princípios, né, do Lean, que ações que eles fizeram? Olhando pela perspectiva do paciente. Lembra o primeiro princípio? Né, que é o foco no que vai agregar valor para o meu cliente, que no nosso caso é o paciente. Então, o que eles fizeram? Eles, olha, lembra que ele entrava na recepção, ia no 6º, no 2º, e depois para o 8º andar, e depois saía pelo térreo, né? Eles agruparam, né, toda a parte do tratamento em uma única parte da instalação, né? Então, eliminaram esse desperdício que era o movimento. A segunda parte é que eles trouxeram a instalação da farmácia, essa parte toda de preparação, para a mesma área. Então, toda essa parte da oncologia, né, ficou numa área específica. E depois, como era um paciente, né, que tem toda uma questão aí emocional, eles fizeram uma sala de espera com janelas, colocaram uma cafeteria com internet, né, uma decoração mais agradável para tentar aliviar ao máximo possível, né, o estresse desse paciente. E quais foram os resultados que eles tiveram? Então, assim, para o paciente,
eles reduziram o dia típico, o lead time, né, do tratamento, de 8 a 10 horas para 4 horas. Eles reduziram o estresse e o mal-estar do paciente. E eles conseguiram também um ganho, né, que o paciente passou a se sentir mais seguro, porque ele estava fazendo o tratamento próximo do consultório onde estava o seu médico. Para a instituição, quais foram os ganhos? Né? Ela, com essa redução do tempo, eles conseguiram aumentar em mais de 50% a capacidade dos pacientes que eles atendiam por semana, para uma mesma estrutura, para um mesmo custo fixo. Lembram que era um dos ganhos que eu falei para vocês lá atrás. Né? E eles conseguiram ter resultados melhores de qualidade, assim, porque eles proporcionaram, né, uma experiência melhor, então eles aumentaram o nível de satisfação do paciente que eles atendem. E a gente sabe que nos Estados Unidos tem uma questão da remuneração dos hospitais atrelada a esses indicadores. Né? E aí eu queria destacar para vocês aqui essa parte do Lean pela perspectiva dos pacientes. Né? Uma pena que o nosso tempo esgotou, assim, que esse é o tema do meu doutorado, eu poderia falar horas para vocês desse tema, e eu gosto demais, né? Mas uma visão bem rápida, assim, acho que de um ponto importante para vocês levarem desse curso, é que o fluxo de informação, a gente pode avaliar o nível de participação do paciente a partir do fluxo de informação. Então, eu tenho um primeiro nível, que é quando eu tenho a comunicação só da instituição para a comunidade que ela atende, o nível de comunicação, e aí eu digo que eu não tenho uma participação ainda. Né? No segundo nível, onde ele começa a participar, então, ele, por exemplo, quando ele aplica uma pesquisa de satisfação, que é um dos mecanismos mais utilizados pelas instituições, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, né? No setor de saúde, a pesquisa de experiência do paciente, que está ganhando um espaço bem grande, o registro de reclamações. Então, pensem que na hora que eu vou fazer esse mapeamento do fluxo de valor, se eu não quiser trazer o paciente, eu posso usar esse primeiro nível de engajamento, de participação, para trazer informações importantes. Imagine eu olhando as reclamações, fazendo uma análise de Pareto, né, para identificar assim, todas as reclamações onde o meu paciente reclamou que ele ficou muito tempo esperando, onde ele reclamou de atraso. Olha a informação rica que eu tenho aí para trazer para essas equipes que estão trabalhando. Né? E no segundo nível, né, de engajamento, eu tenho a participação efetiva, que é onde eu tenho diálogo. Né? Então, são mecanismos, por exemplo, como um comitê de pacientes, né, conselhos onde eu tenho a participação de um paciente, projetos, né, eu posso trazer um paciente, né, por exemplo, para participar de um projeto, ele pode participar da fase inicial, quando eu tenho uma proposta de uma melhoria, né? Então, por exemplo, eu vou alterar a sala de espera. Eu posso trazer o paciente e perguntar para ele, como é que ele acha que eu poderia fazer? Olha a proposta que eu tenho de layout, ele acha que é a melhor? Né? Então, eu trago a perspectiva dele dentro para essas melhorias que eu vou fazer. Né? Ou eu posso fazer só uma pesquisa ad hoc, lá na consulta, né? Faço uma pesquisa específica para saber que pontos ele identifica, por exemplo, de melhoria no quarto da internação. Eu posso, por exemplo, nessa fase de projetos, né, trazer ele só para o final, né, ou fazer uma pesquisa ad hoc novamente para ver se o resultado que eu tive. Lembro que naquela fase, na última fase do processo, quando a gente fala que eu vou planejar, implementar e verificar se a minha ação ela teve o resultado que eu quero, eu posso outra vez fazer uma pesquisa com o paciente, né, para ver se ele consegue perceber aquela melhoria, se eu agreguei valor mesmo, né, a partir da perspectiva dele. E aí uma coisa importante, assim, para quem, né, para as instituições que estão pensando em fazer essa mudança, em começar a trabalhar com Lean, né, que ela envolve uma mudança de pensamento. Então, a gente fala que o Lean ele não é uma metodologia, não é uma técnica, não é uma ferramenta, né, ele é um pensamento, uma filosofia de gestão, então tem toda uma mudança. Né? Ele, claro que ele tem também as ferramentas e as técnicas, e tem toda essa questão do envolvimento das pessoas, né? Não só os profissionais, mas também de como eu vou ouvir e trazer a perspectiva do paciente para dentro. Né? Então, eu tenho que prever ações, assim, eu não preciso treinar todo mundo, mas eu tenho que atuar assim, numa questão de sensibilização das pessoas e muito forte para quem estiver direto envolvido no treinamento. Aí eu posso ter diferentes estratégias. E aí as considerações finais. Então, a primeira, assim, o paciente é a principal entrada. Essa é uma mudança, para algumas instituições, uma mudança grande na forma de trabalhar nessa questão das melhorias de qualidade.
né, e considerar essa complexidade que o paciente tem pela variabilidade que a gente falou lá no começo. A segunda é que isso não está descolado, por exemplo, de um processo de gestão de riscos, né, porque é uma premissa básica, toda melhoria que for feita garantir a segurança do paciente. Depois que o Lean, ele é um processo, todo ele tem foco no processo, né? E isso tem uma semelhança que a gente pode aproveitar, né, nas instituições de saúde, que já trabalham com a gestão de riscos baseada no modelo de James Wilson, que é a teoria do erro humano, né, o modelo do queijo suíço, que ele olha o tempo todo para o processo, né? Mas aí olhando riscos, e agora a gente vai olhar, né, essa parte da eficiência. E que o sistema Lean, que ele usa diversas ferramentas da qualidade que a gente já conhece nas instituições de saúde, né, o 5S, a padronização, o 5W1H, mas é importante que quando eu vou trabalhar com Lean, também tem um histórico, que as instituições que trabalham com isso de uma forma mais sistêmica, mais abrangente, né, pensando, por exemplo, naquele de usar um mapa do fluxo de valor, que elas têm resultados melhores, que ações muito pontuais elas podem não trazer, então, por exemplo, se eu pego só uma ferramenta como o Kaizen, ela pode não trazer um resultado aí sustentável, pensando, né, desse resultado se manter ao longo do tempo. E a questão também de quem tem interesse nesse tema, né, de buscar informação, então, não só na literatura, mas em outras instituições que você estiver em contato, porque isso pode servir, assim, não só como uma fonte de informação, mas também de inspiração, né, para saber que resultados eles estão tendo, para ter certeza, né, de que isso de fato pode acontecer e pode ser uma boa ferramenta para as instituições. Bom, aqui as ferramentas, as referências que eu usei, né? Eu queria agradecer, pedir mil desculpas por ter passado, né, um pouco do tempo, já são 8h12, mas eu quis trazer o máximo de informação assim, para dar essa visão geral para vocês, né, assim, desde o conceito de como é que isso acontece e algumas considerações para quem está pensando em aprofundar sobre o tema. Se alguém quiser, né, discutir um pouco, trocar ideia, fica aqui o meu e-mail, que é ana.salt@uol.com.br. O meu contato no LinkedIn é Ana Maria Salt. E eu agradeço muito, agradeço ao Lucas aí pelo suporte, né? Fico à disposição, assim, se alguém tiver uma questão rápida, alguma pergunta para fazer, né? E faço também um convite para vocês para conhecerem os cursos da Fundação Vanzolini, né? Tem cursos com uma duração maior aí para aprofundar, para de fato, quem quer implementar o Lean, né? Então, quem tiver interesse, o Lucas, eu sei que estava aí o tempo todo trocando informação com vocês, mas tem lá no site, né? Quem quiser pode buscar. Eu termino aí agradecendo a vocês, né, pela participação e fico à disposição, assim, se alguém quiser fazer alguma pergunta. Estou vendo aqui uma primeira pergunta da Carol, assim, de quais profissionais que recomenda que participem das melhorias de processos, né? O Lean, ele tem uma recomendação muito forte, assim, que devem participar as pessoas que trabalham na área, né? E como eu acho que tem algumas coisas que são comuns para outros sistemas de qualidade, assim, que ele precisa ter, né, um patrocínio, né, um compromisso da auto-administração, né? Nesse trabalho direto, eu preciso ter alguém que entenda das ferramentas que eu vou usar para dar o suporte à equipe, né? E uma liderança, assim, para coordenar o trabalho, né, para ter claro, para esclarecer para a equipe quais são as metas, para viabilizar as ferramentas, para viabilizar a participação das pessoas, então discutir assim, qual é o tempo que elas vão dedicar, como é que eu faço para encontrar as pessoas, por exemplo, de um turno com o outro, se eu vou viabilizar o pagamento de hora extra, tem toda uma questão operacional aí para viabilizar o trabalho. Mas muito importante é que participem as pessoas que estão executando aquelas tarefas. Tá? E que o trabalho seja, né, assim, realizado aonde acontece, no Gemba, que eles falam. Tá? Aqui tem uma pergunta se a gente, né, se costuma utilizar esses engenheiros na área de gestão da saúde.
a gente já vê, assim, os engenheiros em algumas instituições, sim, na área de qualidade, né, ajudando, né, a trazer né, esses processos todos da manufatura para a área de qualidade. Eu acho que essa questão de ter visibilidade, assim, né, dessa evolução das eras da qualidade, ele trouxe uma aproximação bastante grande das pessoas da manufatura, né, para o setor de saúde, para buscar essa contribuição. Deixa eu ver aqui, vou respondendo algumas perguntas que elas estão passando. Como o programa está ligado ao GRC? Desculpa, eu não sei o que é o GRC. Se você puder escrever novamente, eu agradeço. Olha, tem uma pessoa aqui falando, né, que tem um engenheiro aeronáutico no setor de qualidade. Essa parte da aeronáutica, ela vem com uma questão, assim, uma contribuição muito forte para a ferramenta, né, para as ferramentas de gestão de riscos. Né? Então, quando a gente pega o HFMEA, ele veio, né, a partir de principalmente de três ferramentas, que é o FIMEA, que começou com os militares, mas depois ganhou muita força na parte da aeronáutica, né? Do HACCP, que vem da indústria de alimentos, que eu tive a oportunidade de trabalhar, de implementar na indústria, né, e ela tem uma contribuição bem grande, principalmente FIMEA, HFMEA, e da análise de causas do RCA. Então, de fato, são pessoas que conseguem trazer essa contribuição direta. Ela ainda, Ana Carolina Silveira dizendo que ela ainda está começando. Ele é um processo que, como tudo, assim, né, tem uma evolução. Sei, mas alguém com alguma pergunta? Aquela pessoa que tinha perguntado do GRC, se quiser retornar a pergunta, só me falando aí o que é a sigla. Não sei se já escreveu. Então, desafio das ferramentas de qualidade e riscos. Verdade, Marcos. Marcos está assistindo, colocou ali, né? Engenheiro de produção, de fato, ele tem essa formação das ferramentas de qualidade bem forte. E aí, aliado, né, assim, trabalhando numa equipe com os profissionais da área de saúde, né, eu acho que tem sinergias para a gente trabalhar nessa busca constante da melhoria da qualidade. Bom, gente, se vocês não tiverem mais nenhuma pergunta, eu queria agradecer muito pela participação de vocês, né? E fico à disposição aí, espero encontrá-los, né, em outras oportunidades. Tem algumas pessoas aí que eu conheço, e é muito bom rever, né? E esse mundo é pequeno, a gente acaba se encontrando num curso, uma palestra, né? E eu fico à disposição, assim, quem quiser trocar alguma ideia, alguma coisa, eu fico aberta. A Juliana pergunta se você tem algum livro para indicar. Olha, quem quiser começar, eu indico, tem aquele da máquina, né, que mudou o mundo, que é a base, mas tem dois livros que eu indicaria, até deixei separados ele aqui para vocês, né? Tem um que é do Taishi Ono, que é esse aqui, né? O título dele é O Sistema Toyota de Produção, além da produção em larga escala. E aí eu acho que nada melhor assim do que a gente ler de quem desenvolveu o método, né? Porque aí a gente pega na essência. E tem um outro que eu acho que é super interessante assim para quem é da área de saúde, que é um livro da JCI, né? Que é a Joint Commission. Então, que ele é para a área de saúde. Então, vocês vão conseguir encontrar daqui muitos exemplos, ele faz essa tradução, é um material muito bom, esse livro ele não é caro, né? É o Pensamento Lean na Saúde, menos desperdício e filas e mais qualidade e segurança para o paciente. Também é um livro que eu recomendo, assim, para quem está começando, eu acho que são duas leituras bem interessantes. Eles são livros finos, é uma leitura que flui, eu acho que é um bom começo. Tem uma coleção, esses livros, até se eu não me engano, esses dois, eles estão na coleção. E aí, para quem compra todos os livros, eles dão desconto. Eles estão falando aqui no site do Lean Institute.
Esses são livros que estão lá, assim, eu sugiro esses para começar, muito bom. Ah, ok. Carol, obrigada aí pela lembrança do Lean Institute, eu não estava lembrando do site deles, é um bom lugar para comprar, mas esses livros vocês acham também em outros lugares, assim, quem quiser comprar só um. Ah, Juliana, que agradeço, obrigada. Então é isso, gente. A gente encerra por aqui. Flávia, eu que agradeço. Uma boa noite para vocês. Muito obrigada.